Olá, eu sou a Erika Bruna e hoje vamos ver um pouco sobre multiplicações de frações. Vamos lá? Aqui a gente tem a multiplicação de duas frações, sendo 1 sobre 2 vezes 2 sobre 5. Para a gente fazer a multiplicação dessa fração, a gente vai multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. O numerador ele fica na parte superior da fração e o denominador é o que fica na parte inferior da fração. A gente tem, então, 1 vezes 2 e 2 vezes 5. 1 vezes 2 é igual a 2 e 2 vezes 5 igual a 10. Quando a gente vê essa fração, a gente pode perceber que dá para simplificar essa fração. Portanto, a gente vai fazer a primeira tentativa. O 1 seria uma opção, porém, se a gente dividisse 2 dividido por 1 e 10 dividido por 1, a gente teria a mesma fração, então não adiantaria. Então, o próximo número que a gente vai utilizar seria o 2. O 2 ele é divisível por 2 e o 10 também divide por 2. Então, a gente consegue dividir o numerador pelo número 2 e o denominador pelo número 2. Portanto, a gente vai ter 2 dividido por 2 igual a 1 e 10 dividido por 2 igual a 5. Aqui a gente tem a fração 1 sobre 5. Aqui pode perceber que não tem como simplificar ainda mais essa fração. Portanto, 1 sobre 5 é o resultado para essa multiplicação dessas duas frações. Aqui a gente tem outro exemplo de duas frações que estão sendo multiplicadas uma pela outra. A gente vai usar o mesmo método, onde a gente vai multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Sendo, então, 3 vezes 6 e 2 vezes 7. 3 vezes 6 é igual a 18 e 2 vezes 7 igual a 14. 18 sobre 14. Tem como simplificar essa fração? Sim, porque os dois números ele é divisível por 2 também. Então, vamos dividir o numerador por 2 e o denominador por 2 também. Onde a gente vai ter 18 dividido por 2 igual a 9 e 14 dividido por 2 igual a 7. 9 sobre 7. Tem como simplificar ainda mais essa fração? Não teria como, porque o único número que seria divisível pelos dois, pelo denominador e pelo numerador, seria o número 1, mas aí não faria diferença. Então, a gente vai... Essa é a fração resultado dessa multiplicação dessas duas frações. Agora, a gente vai ver um exemplo de multiplicação de três frações, onde a gente também vai multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Temos, então, 3 vezes 2 vezes 1 e 2 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 vezes 1 é igual a 6. 2 vezes 5 é igual a 10, 10 vezes 7 é igual a 70. Temos aqui, então, um número que dá para simplificar. Vamos, então, verificar se dá para dividir por 2, primeiramente. 6 dá para dividir por 2 e o 70 também dá para dividir por 2. Então, temos 6 dividido por 2 é igual a 3, 70 dividido por 2 é igual a 35. Como esse número não dá para simplificar mais, porque o único número comum de divisão dos dois seria o número 1, que não vai fazer diferença. Então, esse é o resultado dessa multiplicação dessas três frações. O que a gente pode perceber é que, independente da quantidade de fração, a gente usa o mesmo método. Sempre vai ser a multiplicação do numerador vezes numerador e o denominador vezes denominador. Agora, a gente vai ver um exemplo da multiplicação de um número inteiro vezes uma fração. Temos aqui 5 vezes 2 quintos. O 5 ele não tem um denominador para a gente multiplicar pelo denominador. Mas a gente pode considerar que embaixo desse 5 tem o número 1, que é a mesma coisa, porque 5 dividido por 1 é igual a 5. Então, vamos fazer do mesmo jeito. 5 vezes 2 é igual a 10. 1 vezes 5 é igual a 5. Como 10 dá para dividir por 5, vamos dividir. 10 dividido por 5 é igual a 2.
esse é o resultado da multiplicação desse número inteiro por essa fração. Agora vamos ver mais um exemplo. Aqui temos 10 vezes 1/7. Como a gente viu anteriormente, a gente poderia colocar aqui embaixo desse 10 o número 1. Só que não tem necessidade, porque a gente pode só imaginar que aqui embaixo tenha o número 1. Então, temos 10 vezes 1 é igual a 10, 1 vezes 7 é igual a 7, porque 1 vezes qualquer número vai ser o mesmo número. Então, a gente vai só repetir o denominador. Como 10 não dá para dividir por 7 e não tem um número comum de divisão entre eles, além do 1, então 10 sétimos vai ser o resultado dessa multiplicação desse número inteiro por essa fração. Aqui a gente vai finalizar o conteúdo de multiplicação de fração. E na próxima aula vamos ver sobre a divisão de frações. Até a próxima aula!